E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Homem Esquilo, gente, e hoje, bem, eu vou voltar aqui para falar sobre o resumão, né, da 33ª rodada. Faltando 5 rodadas pro término desse Campeonato Brasileiro que já tá entrando para a história para se tornar, não sei, a maior entrega do título que já poderia ser conquistado na história e que praticamente tá embolado. Literalmente embolou mais o título que poderia ser a coisa mais fácil do universo. E agora pelo menos temos cinco candidatos bem fortes para vencer esse campeonato. Então vamos nessa, vamos comentar essas coisas que, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O que está acontecendo, meus amigos? Mas vamos lá. Bem, eu já vou eliminar provavelmente um dos jogos que não serve para nada, que inclusive aconteceu na quarta-feira, que foi Internacional e Fluminense. O jogo terminou 0 a 0. Pois é, como você sabe, o Fluminense já entrou em modo férias, né? Porque já ganhou a Libertadores nesse final de semana, né? Esse final de semana não, semana passada, né? No sábado. E eu acho que agora só o time vai entrar com time reservas e algumas coisas. Não vai entrar nem motivado, né? Porque o time já conseguiu o que era necessário, né? O que eu queria, o que o Fluminense nunca tinha conseguido na vida, ganhar pelo menos um título, né, de Libertadores. E está ali, né? Bem, tivemos duelo na parte de baixo do campeonato e que já decidiu o nosso primeiro rebaixado para o ano que vem. Isso mesmo, Curitiba e América Mineiro. E o América Mineiro perdeu de 3 a 0 dentro de casa. É um pouco triste, né? Porque o América Mineiro, que praticamente quase todos os jogos que ele estava jogando pra valer mesmo. Tava jogando de igual para igual, mesmo sabendo que estava feito gente de cima da tabela ou de baixo da tabela. Infelizmente, não foi paro contra o Curitiba, que inclusive é o penúltimo colocado do Brasileirão. E, bem, o Curitiba venceu por 3 a 0. Tivemos gols do Bruno Gomes, Diego Moreno e o Robson, né? Praticamente isso, tantos pontos finais pro infelizmente já rebaixado América Mineiro, lanterna do Campeonato Brasileiro, que inclusive só está com 21 pontos no Brasileirão. Bem, acho que pro América Mineiro pode ser bem complicado eles conseguirem chegar pelo menos 30 pontos. Dá pra chegar, mas é meio complicado porque o América Mineiro, no total, ele só fez quantos? Só pra ter uma ideia de quantas vitórias ele fez aqui. Tá, o América Mineiro, né, no total só teve 4 vitórias no Brasileiro, no total 9 empates e 20 derrotas. Um pouco triste, né? Assim, mas se a gente for comparar pelo menos o Curitiba, que é o penúltimo colocado, o Curitiba perdeu 21 vezes. Só que pelo menos empatou menos vezes e tem mais vitória. Então já tem uma diferença bem grande. Vamos lá, outro jogo que aconteceu muito importante nessa disputa e que inclusive meio que adiou uma mudança de liderança do campeonato. Tivemos Flamengo e Palmeiras, é isso mesmo, o Palmeiras que tava vindo com tudo, né? Depois daquelas vitórias maravilhosas contra o Botafogo e depois ganhou de pelo menos 1 a 0, né? No final de semana. Infelizmente não foi para derrotar o Flamengo, que inclusive no Brasileirão o Abel Ferreira é freguês do Flamengo. É bizarro, né? Porque se a gente for contar pelo menos Copas, o Palmeiras pelo menos se dá muito bem contra o Flamengo. Mas quando se trata de Brasileirão, a situação é oposta, porque o Abel Ferreira nunca ganhou, isso mesmo. O Palmeiras do Abel Ferreira nunca ganhou do Flamengo no Brasileirão. E bem, foi uma vitória de 3 a 0 do Flamengo. E olha, loucura, hein? Eu acho que algumas coisas podem dar certo nessa reta final pro Flamengo do Tite, que olha, está nessa disputa para ganhar o título também. Mas o time ainda está na quinta colocação, porque tivemos as outras equipes que eu vou contar daqui a pouco que fizeram nessa rodada. Mas beleza, né? O Palmeiras, né, que perdeu de 3 a 0 do Flamengo. Tivemos gol do Pedro, que marcou 2 vezes, né? E tivemos gol do Arrascaeta. Lembrando que o Palmeiras também teve uma expulsão do Gustavo Gomes no começo do segundo tempo. E aí complicou muito mesmo pro Palmeiras fazer, pelo menos tentar fazer um empate
que, né, o Flamengo não é o Botafogo, né? Se o Flamengo fosse o Botafogo, eu acho que dava pra acreditar mesmo que o Palmeiras poderia buscar um empate. Mas não aconteceu e o Palmeiras agora é o terceiro colocado. Porque depois eu vou mostrar o que aconteceu também nessa rodada. Mas beleza. Bem, tivemos São Paulo contra Atlético Paranaense. O jogo que inclusive não aconteceu no Morumbi, aconteceu na Vila Belmiro. Mais aleatório do que isso não existe. E o São Paulo ganhou apenas no finalzinho mesmo da partida em cima do Bragantino. Lembrando que o Bragantino que também tá bem forte na disputa, mas infelizmente caiu algumas posições e agora está em quarto colocado. Bem, o Edson fez o único gol da partida, marcando um gol de pênalti nos acréscimos. E o São Paulo que está mais ou menos no meio da tabela? Nono colocado no Brasileirão. E agora o Bragantino está em quarto, né? Como eu falei. Tivemos Atlético Paranaense e Fortaleza. O jogo terminou 1-1. Tivemos o gol do Guilherme e do William. Ficou dessa maneira. Atlético Paranaense que está tentando uma briga para ir na Libertadores, né? Que está em sétimo colocado. E o Fortaleza em 11º na zona da Sul-Americana. Praticamente também só no meio da tabela, né? É um pouco triste, né? Infelizmente é mais triste por Fortaleza, porque né, perdeu a final para a LDU e agora é muito complicado eles conseguirem uma vaga para Libertadores. Então eles vão tentar mais uma vez ano que vem tentar pelo menos o título da Sul-Americana. Agora vamos pro jogo de quinta-feira, mais conhecido como ontem, né? Tivemos a vitória do Santos em cima do Goiás, né? O Goiás que é inclusive antepenúltimo colocado no Brasileiro, e o Santos que já tinha saído da zona de rebaixamento na última rodada, conseguiu se distanciar mais ainda, não só se distanciando, como passou de mais dois times também na tabela, e agora praticamente está quase meio que no meio da tabela. Não, isso não é mentira. Olha só, o Santos que em umas 3 rodadas atrás estava na antepenúltima colocação, né, na mesma posição do Goiás, agora o time praticamente voou e ultrapassou várias equipes e se distanciando cada vez mais da zona de rebaixamento. Parece que o Santos é time incaível mesmo. É incaível mesmo. Mas beleza, né? O jogo aconteceu lá no estádio do Goiás, né? Da Serrinha, né? Como a gente pode falar. E o Santos ganhou com apenas um gol do Furch. Praticamente quase no finalzinho da partida. Resultado muito interessante para o Santos, que agora está em 13º colocado. Olha só a diferença que está o nosso Santos com 41 pontos. Mas se a gente for comparar com o Goiás, está com 35 pontos. Então é uma diferença de apenas 6 pontos. Então, olha, o Goiás ainda tem chance de conseguir escapar, né? O que parece muito bom. Tivemos Corinthians e Atlético Mineiro. O jogo ficou apenas empatado lá na Neoquímica Arena. E, bem, tivemos gol do Romero, né, pro Corinthians. E o Paulinho, como sempre, todo jogo parece que ele marca gol e fez gol pro Atlético Mineiro. Lembrando que o Corinthians também perdeu um caminhão de gols também nessa partida. E a situação do Corinthians também não é das melhores, porque ele não tá tão longe da zona do rebaixamento. E ele tá bem perto da zona do rebaixamento do que se livrar e ficar no meio da tabela, né? Porque a equipe agora está em 14º colocado, se não estiver enganado. Deixa eu ver, só para ter uma ideia. Peraí, cadê a classificação? O Corinthians está em 14º colocado com 41 pontos. Mesma posição do Santos, mas o saldo de gol do Corinthians está meio ruim, né? Digamos assim. Ou é porque tem menos vitória, o que é mais louco ainda. E o Atlético Mineiro está em 6º colocando, ainda tentando uma briga para se classificar para a Libertadores. Por enquanto ele está na zona do playoffs da Libertadores, o Atlético Mineiro, que está com 54 pontos. Beleza? E, inclusive não é tão distante assim na briga para conseguir ser campeão da Libertadores. Quer dizer, campeão do Brasileirão, porque se a gente for pensar, o primeiro colocado, que tá o Botafogo ainda, tem 59. Então é apenas uma diferença de 5 pontos. Olha essa loucura. Beleza. Tivemos Bahia contra Cuiabá. O Bahia, que é outro time que também tá brigando para não cair, está naquela zona junto com o Corinthians, que não se sabe se vai cair, não vai cair, mas tá aí, tentando brigar. E bem, eles tomaram 3-0. Ui, meu Deus. Tomou 3-0 do Cuiabá dentro de casa, o que é uma situação horrorosa, né? Bem, tivemos gol do Davidson fazendo gol de pênalti no começo. Depois tivemos o Pita ao 27 e no finalzinho do jogo o Ronald fez um gol, né, e praticamente terminou 3-0. Lembrando que o Bahia ainda teve uma expulsão já no primeiro tempo, né?
o que é um pouco complicado a situação. Mas beleza, o Bahia que agora está em 15º colocado, olha só, com 37 pontos, e o Cuiabá literalmente no meio da tabela na 10ª colocação com 44 pontos. Lembrou que o Cuiabá já teve umas campanhas melhores, né? No primeiro turno foi um dos melhores que já teve. No segundo turno tá meio estranho, tá meio mal. Teve uma nesse segundo turno o Cuiabá tá pior do que, que o primeiro turno, mas pelo menos não tá tão ruim assim, conseguindo manter o time no meio da tabela e conseguindo tá conseguindo se classificar para Sul-Americano, o que é bom, né? O que é bom, exatamente. E bem, para finalizar, finalmente o jogo mais louco dessa rodada, e mais uma vez parece que o Botafogo não aprendeu a lição. Passou uma semana depois daquela virada histórica do Palmeiras de 4-3, estava perdendo de 3-0, conseguiu ganhar de 4-3. O Grêmio parece que fez a mesma coisa. Só que a diferença é que estava 3-1, né? Mas de qualquer maneira, já era uma vantagem gigante. Só que parece que em 20 minutos, literalmente, essa vantagem acabou por causa de um homem sensacional com seus 36 anos de idade jogando uma bola. E que provavelmente a gente não sabe se ele ainda vai continuar, mas que está conseguindo manter essa equipe perto de conseguir a conquista do Brasileirão. Olha só, estamos falando do Grêmio, é isso mesmo. Falando do Grêmio e do Licito Soares. Lembrando que o Grêmio, que foi rebaixado, quer dizer, estava jogando na Série B ano passado, está aqui já no ano seguinte, brigando para conseguir um título, o que é muita loucura. Só um adendo antes de falar dessa terceira rodada. Acabei esquecendo de falar que não tivemos o jogo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi um dos únicos que não jogou junto com o Vasco. Ah, é. Isso mesmo. Cruzeiro e Vasco não jogaram nessa rodada. Inclusive o Vasco que tá fora das zonas de rebaixamento e o Cruzeiro que está na zona de rebaixamento. Caraca, olha só que situação triste. Mas tudo bem. Voltando, né? Voltando. Vamos lá. Botafogo e Grêmio 3-4. Loucura. Diego Costa abriu o placar, inclusive, na partida. Só que aí o Everton empatou aos 9 minutos. Tava 1-1. Júnior Santos fez ao 29. E depois o Marlon Freitas aos 46. Então, se vocês estão percebendo a situação, tava 3-1 pro Botafogo. Só que aí depois disso começou o show do Licito Soares, né? Porque aos 50 ele fez o gol, o seu primeiro gol. Aos 53 já empatou o jogo 3-3, praticamente em 13 minutos ele já tinha empatado na partida. E aos 69, passando depois de 19 minutos que ele fez o primeiro gol, ele fez o hat-trick, inclusive seu primeiro hat-trick pelo Grêmio e no Brasileirão, obviamente, e conseguindo fechar dessa maneira o Grêmio com essa vitória, literalmente ficando na segunda colocação. É isso mesmo, segunda colocação. Conseguiu passar do Bragantino e do Palmeiras, mas o Palmeiras está com a mesma pontuação, mas infelizmente o Palmeiras perdeu na rodada para o Flamengo, né? E agora o Grêmio está com a mesma pontuação do Palmeiras e do Botafogo, que é líder. Ainda consegue ficar na liderança, sabendo que o Botafogo já perdeu 3 jogos seguidos. Olha só, perdeu pro Vasco, né? Que foi importante pro Vasco sair da zona de rebaixamento. O Palmeiras que encostou na liderança, e agora o Grêmio também está encostando também nessa liderança. Que é loucura. Olha só o Botafogo que poderia estar com a mão da taça pelo menos umas 3 rodadas. Se tivesse ganhando essas 3 rodadas, era bem provável que já podia pintar campeão. Mas agora a situação empolgou de maneira tão louca que pelo menos temos 5, 6 times brigando para ser campeão nessa loucura. E que bizarrice. Mas beleza, estamos aqui, vou encerrar. Eu não sei o que está acontecendo, só sei que o Botafogo está dando uma de Arsenal, literalmente o cavalo paraguaio dessa temporada do Brasileirão. Se perder o título, com certeza é uma das maiores vergonhas da história do Botafogo. Que inclusive o Botafogo também não ganha nem título já faz tanto tempo, né? A última vez que ganharam foi nos anos 90. Pra vocês terem uma ideia, bom, o Botafogo tá bem perdido, muito perdido. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado. E a gente se vê na próxima. Falou.